Shalom pessoal, hoje nós vamos começar a estudar os verbos do hebraico no futuro. Então vamos dar uma olhada aqui. Nós temos aqui as letras que vão indicar qual pessoa está praticando o verbo, tá? Então eu quero dizer para vocês que nós temos 4 letrinhas aqui que nós vamos acrescentar à raiz do verbo para poder fazer a conjugação do verbo no futuro. Então nós temos 4 letras, a letra Aleph, a letra Tav, a letra Yod e a letra Nun. Então vamos olhar aqui no paradigma como é que isso funciona. Então nós temos aqui o seguinte, olha, nós falamos lá do Aleph, do Tav, do Yod e do Nun. Estão aqui as consoantes. Então no caso do Aleph, pessoal, o Aleph é a consoante que vai indicar a primeira pessoa do singular. Então, o verbo no futuro, quando ele está na primeira pessoa do singular, ele vai receber essa consoante Aleph. É a partícula que vai indicar, então, que o verbo está na primeira pessoa. No caso da primeira pessoa do plural, observe aqui que nós utilizamos o Nun. Então, o Nun é a partícula que vai indicar que o verbo está na primeira pessoa do plural. Já o Yod, nós temos ela para as terceiras pessoas do masculino e para a terceira do plural. Já o Tav, nós temos ele para a segunda pessoa do singular masculino, para a segunda pessoa do feminino singular e para a segunda pessoa do plural, tanto masculino quanto feminino. Mas temos também aqui para a terceira pessoa do feminino. Então, observe bem aí que o Tav ele vai aparecer então em várias pessoas. Segunda do masculino singular, segunda do feminino singular, terceira do feminino singular e também para a segunda pessoa do plural, tanto masculino quanto feminino. Agora, como é que nós vamos diferenciar estas pessoas que todas têm o Tav antes? Então, nós vamos diferenciar da seguinte maneira. Quando depois do radical, então nós temos aqui o verbo, ali, o radical do verbo, são essas 3 letras aqui. Eu tiro o lamed, sobra então as 3 consoantes do radical. Então, se não tiver nada depois do radical, isso quer dizer que nós teremos ou a segunda pessoa do masculino ou a terceira pessoa do feminino. Observe bem que estas duas formas são iguais. Não se esqueça disso. A segunda do masculino e a terceira do feminino são exatamente iguais. Apenas o contexto é que vai diferenciar se é masculino ou se é feminino. Então essas duas pessoas aí têm apenas o Tav, não tem nada no final aqui. Agora, já a segunda do feminino sempre terá um Yod aqui no final. Olha aqui, ó. Nós temos o Tav e no final tem um Yod. Isso vai indicar que o verbo, começando com o Tav e terminando com Yod, ela estará no futuro e na segunda pessoa do feminino. E aí vai sobrar apenas a segunda do plural, masculino e feminino, que elas também serão exatamente iguais. Apenas o contexto é que vai definir se é masculino ou feminino. E elas têm aqui no final, para diferenciar, o Vav com som de U. Então, nós temos aqui terminando com U e aqui terminando com I. Na segunda do feminino singular e na segunda do plural masculino ou feminino, termina com U. E para diferenciar, pessoal, a terceira pessoa do singular masculino da terceira pessoa do plural masculino ou feminino, porque elas começam com a consoante Yod, olha aqui, ó. Então, na terceira do masculino singular, nós não temos nada depois do radical. E para as terceiras pessoas, nós temos um U aqui no final. Isso sempre vai aparecer. Então, você tem que memorizar isso aí. É só você olhar por essa tabela aqui, ó.
no caso a primeira pessoa Aleph, a segunda do masculino Tav, a segunda do feminino um Tav e um Yod no final, a terceira do masculino um Yod no início, a terceira do feminino um Tav no início e vai ficar igual à segunda do masculino. A primeira do plural você tem um Nun. A segunda do plural, tanto masculino quanto feminino, nós temos começando com Tav e terminando com Shuruk, que é o Vav com som de U. E na terceira do plural, nós temos começando com Yud e terminando também com Vav com som de U, o Shuruk. Então, pessoal, nesta aula vocês vão memorizar essas partículas aqui que indicam a pessoa que está praticando a ação. Memorize esta parte, porque ela será muito importante para você fazer as traduções que aparecerão aí em seguida. Cabe aqui, pessoal, uma observação que o autor coloca. Atenção! No hebraico bíblico e também no formal, acrescenta-se um sufixo especial à segunda e terceira pessoas do feminino plural, aten e hen. Então, para quem estuda hebraico bíblico, vai notar uma diferença, porque no hebraico bíblico, a forma da segunda pessoa do plural feminino e a forma da terceira pessoa do plural feminino, elas vão terminar com esta sílaba aqui, ó. Então, por exemplo, aqui no verbo que nós vimos lá em cima, ela terá um formato diferente. É importante dizer que estas formas aqui não são formas ultrapassadas, são formas que podem ser usadas, são inclusive usadas em textos formais e literários, porém no dia a dia, pessoal, o que prevalece são as formas simplificadas, que são essas que estão aqui. Então, vocês vão encontrar lá em Israel os verbos sendo conjugados neste formato aqui. Isto na segunda pessoa do plural feminino e na terceira pessoa do plural feminino. Agora, quando estiver fazendo o estudo na sinagoga, evidentemente que os verbos nessas duas pessoas no futuro vão aparecer nestas formas aqui. Então, é importante também você fazer esta diferenciação entre o hebraico formal e o hebraico coloquial. Então, pessoal, nós vamos ficar por aqui. Hoje apenas analisamos as letras que vão indicar as pessoas, e depois que você memorizar bem estas consoantes que indicam as pessoas verbais, aí nós vamos começar a estudar os grupos e as construções verbais no hebraico. Então eu fico por aqui. Se tiver qualquer dúvida, pergunta lá no grupo que eu vou responder para você. Shalom!